Agora vamos falar do Atlético que depois da goleada, perdeu para o Corinthians, se prepara para a partida de terça-feira às 7 da noite lá no Rio de Janeiro contra a equipe do Fluminense. Não dá nem tempo, Monique Vilela, de lamentar muito essa derrota, já tem que pensar na próxima partida. Olha, Osmar, não dá nem para ficar lamentando esses 10 jogos seguidos sem vitória no Campeonato Brasileiro, porque terça-feira tá aí, Fluminense pela frente, aquele jogo atrasado lá da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e que vai acontecer no Maracanã. E o técnico Lúcio Gonzalez sabe que tá no limite agora, até justamente porque o time entrou na zona de rebaixamento e não só isso, foi ultrapassado pela equipe do Vitória diante dos resultados da rodada e precisa voltar a vencer de maneira urgente. 18º colocado, 31 pontos, preocupa demais a situação do Furacão dentro do Brasileirão. Bom, para essa partida diante da equipe do Fluminense, ainda falta um treino desta segunda-feira pela manhã, mas o Lúcio já começou a esboçar um pouquinho o time, que muito provavelmente não terá Canóbio, com dores musculares, nada muito grave com o jogador, mas ele deve ficar de fora dessa partida de terça-feira. Madison e Kaique Rocha voltam de suspensão e inclusive podem pintar entre os titulares. Kaique sim no sistema defensivo. Vamos ver se o Madison, por exemplo, será utilizado nesse time do Atlético de alguma maneira, porque ele jogou como zagueiro lá na partida contra o Botafogo. E o técnico Lúcio, que poderia ter uma alternativa para o ataque como a do Julimar, que entrou no jogo contra o Corinthians, também não vai ter o atleta, porque ele cumpre suspensão automática em razão do 3º cartão amarelo. Nessa segunda pela manhã, último treino antes da definição do time para essa partida fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético necessitando do resultado. E, claro, de um bom desempenho, porque são 10 jogos seguidos, Osmar, sem vencer. 7 derrotas, 3 empates, isso falando de brasileiro, claro, porque na Sula e na Copa do Brasil o Atlético até chegou a vencer nesse meio tempo, mas também foi eliminado, Agora a preocupação é grande sim. A zona de rebaixamento é realidade e o Atlético precisa voltar a vencer, Osmar. Obrigado, Monique Vilela. Evandro Santos está dizendo aqui, Irapitã e Cristian Toledo. Ele mandou uma mensagem na nossa live. Ele escreveu: o Atlético está totalmente desconectado entre torcida, time e diretoria. Olha, mas pelo menos agora eles já perceberam que a zona de rebaixamento é a realidade, O Atlético, ele esteve até recentemente desconectado da realidade. O Atlético, a entrevista do Autori há 10 dias mostrava um Atlético que não sabia onde é que ele estava. Iludido pelas Copas, E iludido por uma ilusão tão simplória quanto difícil que é desses 2 jogos. Como a gente falou na parte nacional, Ira? Até admito que o Atlético Mineiro, com um jogo entre as finais da Copa do Brasil e talvez até da Libertadores, talvez seja até plausível a vitória. Mas terça-feira com o Fluminense é difícil. E a gente não pode esquecer que esse Atlético Mineiro, jogando com o time praticamente reserva, foi ao Castelão e arrancou um empate e quase ganhou do Fortaleza, que é muito melhor que o Atlético hoje. Então, não é por acaso que Mas só vou discordar de você uma coisinha, Irapitã. O Fortaleza teve 2 jogadores expulsos, Foi difícil para o Fortaleza. Sim. Mas eu digo assim, o Atlético hoje não está produzindo absolutamente nada. Tanto que, com dois jogos a mais por fazer, ele, no campo das probabilidades, ele está ali em 5º como time para ser rebaixado, com 37%, 37,2% de chances de rebaixamento. Eu confesso, talvez vocês entendam muito mais do que eu, e eu tenho certeza que entendem mais do que eu, mas eu queria saber só o autor, ele falou na entrevista coletiva dele qual foi o critério usado para contratar o Lúcio, Ele falou do critério. O jovem, técnico novo. Técnico novo. Mas assim, só isso. Afinal, se viesse um técnico experiente, ele não tinha o que fazer. Ele contratou o Lúcio porque ele gostava do Lúcio como jogador? Eu acho que a contratação do Lúcio, ela vai muito assim, pela filosofia de querer um treinador jovem, promissor, e pelo fato do Lúcio conhecer o clube, já ter um nome na história. Agora, para o momento do Atlético, é um desastre você não contar com um treinador experiente. A filosofia do Autori
trago um técnico novo, mando nele e jogo ele na fogueira. O que estão fazendo com o Lúcio é uma sacanagem. O Lúcio virou escudo da diretoria e do seu Paulo Autuori. A Monique trouxe as informações do Atlético e quando ela fala de montagem do time, não tem o que fazer. O Atlético não tem quem escalar. Ah, voltou o Madison, voltou o Kaique. Certo, o Kaique volta na zaga com o Gamarra e com o Thiago. Mas o que vai fazer de diferente dali para diante? Vai pôr o Madison na ala e o Coelho no lugar do Canóbio que está fora? É o máximo. Ou vai pôr Christian com o Nicão? O Atlético contra o Corinthians na quinta, Osmar, ele teve 30 minutos. Que é o tempo hoje que o Nicão aguenta jogar em carga máxima. E o bom desempenho do Nicão nesses 30 minutos, acho que foi a melhor notícia que o Atlético teve do jogo, né? Porque o jogo foi um desastre para o rubro-negro. E assim, vai ter, e é por aí. Agora, eu vejo mais a fuga do rebaixamento na torcida, talvez fazendo, só que assim, eu não vejo esse time, falei tanto em desconexão, não vejo esse time conectado com o Atlético. Com o que é o Atlético, com o que pode acontecer com o Atlético se o Atlético for rebaixado. E convenhamos, né? Se você olhar, são 10 jogos. Sim. O Atlético, pela matemática, acredito que com 4 vitórias, ele livra o rebaixamento. Eu também. Até por isso, 4 em 10, né? 4 em 10. Friamente falando, eu acho que o Atlético não vai cair. Eu acredito que não vai cair. Agora, uma pela quantidade de jogos. Então, só que 4 em 10, Osmar, é 40%. O desempenho do Atlético no segundo turno, onde ele é o lanterna, é 6 em 36. É de 20%, menos de 20%. 6 pontos em 33 jogados. Então tem que melhorar o aproveitamento. Muito, né? E com o Lúcio, são 4 jogos e 4 derrotas. E aí você fica imaginando, da onde que vai tirar se não tem mais jogador que esteja saindo do departamento médico, o grupo que tem é esse aí. É uma recuperação milagrosa do Fernandinho. É isso que o Atlético está esperando para essa reta final. O Cristiano Suzuki, ele está dizendo que a maioria dos jogadores só está esperando, palavras do Cristiano Suzuki. Lá de Seattle. Que só está esperando acabar o campeonato, segundo ele aqui, para picar mula. Não sei. Eu também acho que não. O Thiago Heleno renovou o contrato para o ano que vem já? Pablo tem contrato para o ano que vem. Eu também acho que a maioria vai ficar, viu? É claro, pode acontecer o inverso, né? Do clube não querer a permanência dos jogadores, o que acho plausível pelo desempenho pífio do Atlético ao longo de todo o ano. Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.